Você sabia que a Bíblia descreve como era a nossa condição espiritual antes de conhecermos a Deus? Isso aparece logo no início do capítulo 2 da Epístola aos Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo de Tarso. Paulo começa dizendo no versículo 1 assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aqui Paulo não está falando de morte física, mas de morte espiritual. Isso significa estar separado de Deus por causa do pecado. No versículo 2, ele continua explicando que antes de conhecermos a Deus, nós andávamos segundo o curso desse mundo, seguindo influências espirituais que nos afastavam de Deus. No versículo 3, ele nos diz que todos nós vivíamos nos desejos da carne, dos pensamentos, por natureza éramos filhos da ira. Ou seja, Paulo está mostrando que o problema do ser humano não é apenas comportamento. O problema é espiritual. Mas então vem uma expressão mais poderosa de toda a Bíblia. No versículo 4, Paulo diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Essas duas palavras mudam completamente a história da humanidade. Mas Deus. Mesmo quando estávamos perdidos em nossos pecados, Deus tomou a iniciativa de nos salvar. No versículo 5 diz que Deus nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. Então Paulo declara algo que tornou uma das verdades centrais do Evangelho. Pela graça sois salvos. Isso significa a graça significa favor imerecido. Significa que Deus fez por nós aquilo que nunca conseguiríamos fazer por nós mesmos. No versículo 8 e 9, Paulo explica isso de uma forma muito clara. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que a salvação não é conquistada por esforço humano, por religiosidade, por obras. Ela é um presente de Deus recebido pela fé em Jesus Cristo. Mas isso não significa que as obras não têm valor. No versículo 10, Paulo explica que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras não são meio de salvação, mas são resultado de uma vida transformada por Deus. Na segunda parte do capítulo, Paulo começa a falar sobre algo importante que acontecia naquela época: a divisão entre os judeus e gentios. Os gentios eram considerados estrangeiros em relação às promessas de Deus feitas a Israel. Mas Paulo explica que por meio de Jesus Cristo, essa separação foi removida. Efésios 2, versículo 14 diz assim: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Cristo derrubou a parede de separação que existia entre os judeus e gentios. Isso significa que agora todos podem se aproximar de Deus através de Jesus. No versículo 18, Paulo diz assim: Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, tanto os judeus quanto os gentios agora podem ter relacionamento com Deus por meio de Cristo. O capítulo termina com uma imagem muito bonita e muito profunda. Paulo diz que já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele explica que estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra principal. E no versículo 22, ele diz que em Cristo estamos sendo edificados junto, nos tornando morada de Deus no Espírito. Isso significa que Deus está formando um povo para si, uma família espiritual. Agora eu quero falar diretamente com você que está assistindo esse vídeo. Talvez você nunca tenha reparado para pensar nessas verdades. Talvez você já tenha ouvido falar de Deus, mas nunca entendeu completamente a mensagem do Evangelho. A Bíblia ensina que Deus ama o ser humano e deseja reconciliar cada pessoa com Ele.
Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz e ressuscitou, para que por meio dele recebêssemos perdão dos pecados e uma nova vida. A salvação é um presente de Deus, mas é um presente que precisa ser recebido pela fé. Se hoje você deseja se aproximar de Deus, fale com Ele agora mesmo. Você pode simplesmente dizer: Senhor, eu creio em Jesus. Eu preciso do teu perdão. Transforma a minha vida. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se essa mensagem falou no seu coração, escreva aqui nos comentários: eu creio em Jesus. Eu quero orar por você.